Bem-vindo de volta ao Educast Imaculada. E no episódio de hoje, nós continuaremos a nossa conversa sobre crianças digitais, benefícios e riscos do uso de tela. Eu sou Yuri Leonel e, junto com a irmã Regiane, estamos recebendo Patrícia Lupion Torres, que vai nos ajudar a brilhantar essa conversa de hoje, certo, irmã? Sim, a Patrícia ela foi brilhante no episódio anterior. Você nos colocou super bem sobre o uso de telas e quais são os seus benefícios. E nós gostaríamos assim que você retomasse a pergunta que ficou no ar, né? Quais são esses exemplos práticos que as telas têm sido utilizadas positivamente em ambientes educacionais, escolares, como também quais são os principais problemas que os pais e os educadores devem estar muito atentos em relação ao uso de telas? Bom, primeiro retomando um pouquinho o que eu falei no episódio anterior, a metodologia que a escola adota é que vai determinar a tecnologia e o uso de tela. Então, se eu penso numa proposta de colaboração, por exemplo, como eu falei anteriormente, eu tenho que pensar em aplicativos ou em dispositivos que permitam a colaboração, que pode ir do mais simples possível. Eu vou ter um chat, né, que é o básico, ou eu vou usar o WhatsApp, que os jovens gostam, ou eu vou usar o ambiente que a escola tem parceria para trabalhar. Se eu penso em trabalhar com pesquisa, por exemplo, tá? Eu quero que os alunos vão trabalhar com uma metodologia de projetos, com uma pedagogia da pergunta. Então, eu vou buscar ferramentas que me permitam solucionar aquele problema, resolver aquele problema, buscar a resposta para aquela pergunta que está no projeto ou na pesquisa que eu estou direcionando. E daí eu posso pegar o Google, eu posso usar as redes de inteligência artificial que temos hoje. Então, eu vou utilizar o ChatGPT, ou eu vou usar o Gemini. Ok. Lembrando sempre que essas redes estão sendo alimentadas por nós, né? Então, que a informação que eu estou pondo ali está sendo incorporada pela inteligência artificial, ela está aprendendo comigo. E aí tem uma coisa interessante. Os desenvolvedores da inteligência artificial estão querendo que pessoas que, como eu, são jovens há mais tempo, usem mais a inteligência artificial para melhorar o vocabulário da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, o jovem que nasceu na década de 80 tem um domínio de 1000 palavras. O jovem de hoje tem um domínio de 350 palavras. A minha geração tinha um domínio de 5.000 palavras. E Rui Barbosa, por exemplo, que é de uma geração anterior, pelo estudo dos seus livros, tinha um domínio de 10.000 palavras. Uau! Então, há um empobrecimento da linguagem. Então, é preciso trabalhar com a comunicação desses jovens. É preciso ampliar o seu vocabulário, né? Então, como eu faço para ampliar o vocabulário de um jovem? Fazendo ele ler. E pode ser na tela,
ou pode ser no livro. Se for na tela, não é a leiturinha rápida ali do qualquer coisinha que eu acho no Facebook, no Instagram, no TikTok, ou... Não, eu vou baixar um livro, ler um Kindle, por exemplo, e ler o livro. Porque senão eu não vou melhorar o vocabulário. Para melhorar o vocabulário, tem que ler. Nós, brasileiros, falamos muito, lemos pouco e escrevemos quase nada. É mais pura verdade. Nós precisamos incentivar a leitura e a escrita. Porque se tendo um domínio de leitura e escrita, se tendo um bom vocabulário, se aprende qualquer coisa. O conhecimento está aí, o conhecimento está posto, a informação está posta. Não temos mais dificuldade de ter acesso à informação. Aquilo que eu contei no episódio passado, que eu vim carregando o livro, paguei excesso de bagagem, não é mais necessário. Ou, para quem assistiu O Nome da Rosa, se não assistiram, assista, porque é um filme interessante. As pessoas morriam para ter acesso ao conhecimento. Não vou dar um spoiler para que vocês assistam o filme, porque vale a pena. Então, qualquer aplicativo, seja o YouTube, seja o Google, ou mesmo nós temos aplicativos para trabalhar com robótica associado ao Lego, por exemplo, que implica na construção e no trabalho de programação. A gente tem uma série de aplicativos para aprendizagem de línguas. E, de novo, aí a colaboração é muito interessante, porque você pode conversar com nativos, e é possível fazer parcerias com instituições de outros países. Por exemplo, a Rede Imaculada deve ter em outros países instituições, não tem? Temos, e está sendo estudada uma certa parceria, né, entre países. Então, pensem a riqueza de colocar os jovens brasileiros com jovens de outros países para aprender sobre a cultura, a realidade do país, como é o seu país, o que vocês comem, o que vocês bebem, o que vocês curtem, qual é a festa que vocês vão. E falar em outra língua. Então, a professora de inglês, de espanhol, de francês, enfim, cada colégio trabalha com uma língua, ter essa oportunidade. Vamos dar, na quarta-feira, aula em conjunto. A professora de lá com a professora daqui. E vamos permitir que os nossos alunos troquem. Um intercâmbio virtual. Um intercâmbio virtual. Enfim, não há limites. É possível fazer o que quisermos. Os aplicativos estão aí e são muito fáceis, são intuitivos. É muito tranquilo. Você pode usar, por exemplo, uma ferramenta como o CMapes Tools, que permite que você construa mapas conceituais e que você faça, então, a tua rede de pensamento, você estruture o teu processo de aprendizagem. É facílimo, tem no celular, tem pro tablet, tem pro computador, você baixa, é gratuito. Essa é outra coisa, a ciência aberta. Uhum. Hoje é um movimento mundial para que se abram as possibilidades e de uma forma gratuita, e há um ganho indireto de quem desenvolve o aplicativo. Por isso temos milhares de aplicativos no celular que baixamos gratuitamente, porque eles ganham de outra forma. Uhum.
mas é gratuito para quem está usando. Então, o que é importante? Que pais e escola pesquisem. Existe uma lista aqui, eu posso citar a Khan Academy, o Duolingo, o Google Classroom, o Seosal, eu posso falar o nome de um monte aqui, até tem uma colinha aqui, para não esquecer nomes. Mas talvez não sirvam para a proposta pedagógica da escola ou para o que o pai ou a mãe quer desenvolver no seu filho. Então, vamos buscar, vamos pesquisar, vamos associar ao nosso currículo, pensar o que é mais adequado para o nosso jovem naquela faixa etária, naquela turma, com aqueles conceitos que precisam ser trabalhados, naquelas disciplinas, na integração curricular. Não, maravilhoso. Acho que é uma visão sistêmica que precisa acontecer e a resposta não vai estar só, né, na tela em si, mas o que está por trás da tela, como a gente usa essa tela, o jeito que a gente aplica tudo isso. E aí eu queria agora mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa e levar essa conversa agora para a gente falar do aluno, assim, né, do estudante, da criança, especialmente, e te perguntar, Patrícia, como o uso de telas ele pode afetar, né, e aí eu faço uma ressalva, né, o uso excessivo de telas, porque você está muito bem colocando para a gente que o uso de telas em si não é algo ruim, mas o excesso, que é o grande, né, ponto de discussão, como é que esse uso excessivo de telas pode afetar o desenvolvimento social e emocional dessas crianças? Bom, é importante a gente retomar um pouquinho que o problema está no mau uso ou no excesso de uso de qualquer uma das telas. Eu queria trazer para vocês esse livro aqui, que hoje é o best-seller norte-americano que está sendo mais comentado. É A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, do Jonathan Haidt. Forte o nome do livro, hein? Ele é um pesquisador e um grande psicólogo social que se preocupou em fazer um estudo de longo prazo com crianças e jovens. E ele chama essa geração que está agora da geração infância celular. E ele comenta, então, que nós temos lá atrás, né, quando surgiu o primeiro iPhone, ele era um celular. Portanto, não modificou muito o uso que se fazia e as discussões que se tinha sobre tela, que era a televisão. Não mudou muito. Quando ele vira um smartphone, então você passa a ter um dispositivo muito mais potente do que muitos computadores. Com certeza, muito mais potente do que os primeiros computadores. E se modifica toda a relação com o uso de tela. E aí é que começou a se ter problemas com o uso de telas. Esse autor, ele coloca 4 grandes prejuízos: a privação social, a privação de sono, a atenção fragmentada e o vício. Eu vou comentar um pouquinho com vocês alguns desses e outras colocações. É a questão da atenção. Hoje eu vejo os pais, as escolas, colocando muito a questão do déficit de atenção. E eu, como eu disse, eu trabalhei na área clínica, dentro de uma clínica com um neuropediatra.
e nós éramos uma equipe multidisciplinar. Psicólogos, eu como psicopedagoga, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e o neuropediatra. Então eu vejo uma banalização. Qualquer criança um pouco mais agitada ou qualquer criança com alguma dificuldade de atenção virou uma criança com distúrbio de déficit de atenção. Bom, então essa é uma questão que temos que pensar sobre o assunto. A outra questão é sobre a dificuldade real de atenção que essa geração celular está tendo. Para que nós possamos aprender, é preciso atenção. A Simone Raman, ela falava que é pela atenção que se nutre de realidade. Se eu não tenho atenção, eu não consigo perceber o mundo. Eu preciso estar atenta. Mas a gente tem diversas formas de atenção. Então, nós temos, por exemplo, a atenção difusa e a atenção concentrada. A atenção difusa é aquela que me permite perceber o todo. Então, eu estou dirigindo e estou prestando atenção no sinaleiro que está lá na frente, no carro que está à frente, no carro que está do lado, no carro que está no outro lado, no que está atrás. Uma criança que vem correndo lá atrás da bola, na bicicleta, eu tenho que perceber o todo. Mas eu não percebo o todo profundamente, porque a atenção é difusa. Eu estou olhando o geral. E eu tenho a atenção concentrada. Então, eu pego esse livro e vou ler. Eu preciso me concentrar aqui. Esses são dois tipos de atenção. A outra forma de atenção que também são diferentes é a atenção voluntária e a atenção involuntária. A atenção voluntária é aquela que eu vou prestar atenção nesta aula, ou nesta fala, ou nesse podcast, porque esse tema me interessa. Ou porque eu vou ter uma avaliação amanhã. Ou porque meu filho tem uma dificuldade de atenção. Ou porque eu não estou conseguindo dar conta disso como professora na escola. Voluntariamente, eu vou prestar atenção. A involuntária, ela é determinada pela força do estímulo. Então, estoura uma bomba aqui do lado. Hoje eu tô com a bomba na cabeça. Estoura uma bomba aqui do lado. Automaticamente, todos os meus órgãos do sentido vão se voltar para essa situação. Eu entro em estado de alerta por uma questão de instinto de sobrevivência. Eu tenho que entender se eu vou correr, se eu vou me abaixar, se eu vou me jogar, o que eu vou fazer. Ou se eu não vou fazer nada, que é só uma brincadeirinha que está acontecendo ali, um barulho qualquer. Então, um outdoor muito grande, uma luz muito forte, um som muito alto, ou seja, o inesperado, entra alguém aqui despido nessa sala aqui, eu vou dizer, não estou esperando isso. Ou um animal, que não seja o comum. Então, que não seja um cachorrinho, um gatinho, porque daí tudo bem, né? Mas entra aqui um jacaré, eu vou olhar para o jacaré. É a força do estímulo que determina a minha atenção. Já estou preocupado aqui, imaginando já o que vem por aí. Então, o que quero dizer para vocês? Que para que haja a aprendizagem, eu preciso da atenção concentrada e da atenção voluntária.
O que nós vemos na tela? A atenção difusa e a atenção involuntária. Então, seja no game, o game está te dando estímulo o tempo inteiro e te dando recompensa o tempo inteiro. E então eu subo ali, faz e abre uma luz, pula para lá, vem para cá. Então, o teu cérebro é estimulado e entra estímulo, resposta, estímulo, resposta. Então, você fica preso ali. A outra forma é os conteúdos rápidos. Eu leio rapidamente e muda, e muda, e muda, e muda. Então... Você se torna um especialista raso sobre muita coisa. É mais do que isso. Você é obrigado a prestar atenção. Você não consegue sair. Você não consegue sair. Existe um fenômeno que ele foi estudado por Thorndike lá na década de 50, que era um behaviorista, que ele pegava os gatos e jogava os gatos num local fechado e que eles, para conseguir alimentos, eles tinham que mexer numa determinada argola. E os gatos se batiam, até que batiam sem querer na argola e recebiam comida e bom, comeram. Agora eu tiro, ponho o gato de novo, ele já aprendeu. Não, ele não aprendeu. Ele continua se batendo. Em menos tempo, ele bate ali, vem a comida e ele vai tendo a satisfação. E assim, ele vai indo, fazendo várias vezes, até que no momento o gato aprende. Esse fenômeno de treino, como se faz com os animais, é a forma como é pensado o entretenimento, os games, as telas. Essa é a forma mais poderosa de se conseguir a atenção. Você só perde para se implantar um chip no cérebro. Isso é verdadeiro. Uau. Então, o que acontece? Você vai ver um Netflix da vida. Você senta para ver uma série, a série é feita de episódios curtinhos, que começam e tem fim, e já você tem uma história inteira ali, mas ela já te dá gancho para continuidade. Era a novela de antigamente, tá, gente? Só que a novela tinha um horário marcado. Uhum. Você tinha que estar ali naquele horário. Netflix não. Você vê um episódio, você vê o segundo, você vê o terceiro, você vê o quarto, você vê o quinto. Você maratona. Você se prende ali. Você entra no Instagram. E aí você posta alguma coisa. Você quer o seu like. Foi a mudança que aconteceu nas redes sociais. Elas começaram, o Facebook começou para integrar comunidades, colegas de turma e etc. Aí se criou o like. Depois o dislike. Se criou o retweetar. O encaminhar. Então, você quer que as pessoas vejam o que você postou. Você quer que ponham um like. Então, se publica ali e você fica olhando se... Volto lá. Será que alguém já marcou? Quem foi que me marcou? Será que flopou? Que comentário colocou? Nossa, mas é uma pessoa invejosa, por isso está comentando aí. Isso cria um vício. Sim. Se vocês pensarem em nós adultos,
que não somos dessa geração celular, você está no teu quarto ou no teu sofá vendo a TV, daqui a pouco entra uma propaganda, você pega o celular, entra no Instagram, ou apita uma mensagem e você vai para aquela mensagem. A gente fica conectado o tempo inteiro. Bom, essa aprendizagem que acontece nessa rede, ela é pobre. Porque ela é feita dessas bobaginhas curtinhas, não há um aprofundamento. E há um vício desta atenção, porque ela é mais gostosa. E porque o teu cérebro, ele se acostuma a buscar um outro caminho. Quando eu recebo o like ou o dislike, quando eu jogo e eu ganho pontos, eu vou tendo uma liberação de dopamina. E isso me dá prazer. É como o vício do caça-níquel. Eu ponho a fichinha ali e cai 3 fichinhas. Vou jogar 4. Vou para 5. Não, perco tudo. Não me leva a desistir. Porque eu tive aquela liberação de dopamina, eu quero mais dopamina. Tem um outro experimento com animais que foi feito com ratos. Então, os ratos empurravam a mesma situação e ganhavam alimentos. E eles perceberam isso, e mesmo depois de receber o alimento, eles continuavam empurrando, porque eles queriam mais dopamina, porque a hora que baixa a dopamina é ruim. Então, o caminho que o cérebro usa com esse tipo de informação, com esse tipo de funcionamento, é o caminho do prazer e da dor, porque é a liberação de dopamina. Então, a minha aprendizagem não vai pelo racional, vai pela emoção. Portanto, é muito mais fácil o vício e é muito mais difícil uma aprendizagem adequada. Bom, a questão social que você perguntou, né? Eu estava falando aqui da atenção. Também tem a questão da memória, porque como eu sobrecarrego esse cérebro, ele precisa descartar coisas. Então, vocês devem ter percebido que nós todos estamos muito mais esquecidos. A gente parou, não tem nenhum número de telefone mais na cabeça, que era uma coisa muito comum, né? Você saber o número decorado. Mas isso ainda exigia uma memorização. Sim, verdade. Mas eu digo esquecidos. Você pega, larga o seu celular. Onde é que eu larguei meu celular? Isso quando não enfia na geladeira. Sim. Que chegou com as Muita compras. informação, até o próprio cérebro não dá conta. Ele não consegue. Então nós estamos tendo também dificuldade de memória. Porque o cérebro precisa limpar. Porque é muita informação. Na questão social, há um isolamento. Porque apesar de eu estar na rede, eu estou isolada. Porque eu fico no vício. E você sabe, professora, alunos, um ao lado do outro, eles conectados falando. Sabe como? No ar. É isso mesmo. Isola. Não conversa. Não conversa olho no olho, sabe? Então se perde um pouquinho nessa... Um pouquinho não, bastante. E aí todo mundo, a justificativa do outro lado. Isso é terrorismo, isso é bobagem. Se falava isso da televisão. Opa, você não carregava a televisão nas costas. Você não ia para o campo de futebol
com a TV nas costas. Você não ia para o almoço de família com a TV nas costas. Você não ia para a escola com a Muito TV boa nas reflexão. costas. Ela não estava em cima da mesa do jantar, lá do seu prato. E percebeu que a maioria das pessoas, a maioria usa óculos, novinhos, precisa estar, né? Esta é outra questão. É o mal que as telas fazem para a visão. Então, os oftalmologistas todos que fizeram estudos dizem que, por exemplo, você não deveria pôr uma criança frente à tela antes dos 4 anos. Viu, Yuri? Não, lá em casa já vai ser proibido. Se vai pôr na tela, coloque óculos com proteção para a tela azul. Por quê? Porque a luz azul, ela vai queimando a córnea. Ela vai... Então, isso que a senhora falou. Hoje a gente tem jovens de 40 anos, de 30 e poucos anos, operando cataratas. Aumentou significativamente o número de problemas com as córneas. Eu tenho uma síndrome que é congênita, que a minha córnea tem problemas, ela vai sendo comidinha assim. Bom, e eu faço acompanhamento anual. Na pandemia, eu perdi 50% nos 2 anos. Por quê? Porque eu fiquei sentada em frente ao computador todo o meu horário de trabalho e mais um pouco. Eu trabalhava com computador, eu trabalho com pesquisa, então escrevia artigo, enfim, fazia. Mas eu não dava aula frente ao computador. Eu não fazia orientação de aluno de mestrado e doutorado na frente do computador. Eu não fazia as reuniões administrativas como coordenadora do programa na frente do computador. E eu fiquei 2 anos na frente do computador. E apesar do meu óculos ter essa proteção, porque eu tenho esse problema, ainda assim Não é 100% eficiente. não é 100% eficiente. Então, assim, as telas não fazem bem para a visão. A recomendação é que crianças pequenas não fiquem na frente das telas, de 0 a 2 anos, não mais do que 15 minutos, de 2 a 5, 30 minutos, acima de 5, 1 hora por dia. Esse autor aqui diz que não coloquem de maneira nenhuma um jovem numa rede social antes dos 16 anos. Porque ele não tem estrutura emocional. E as meninas estão sendo mais afetadas do que os meninos. Porque eu tenho que ser linda que nem aquela. Aquilo que na geração anterior, na minha, né? O ideal de beleza estava na artista, na modelo ou na boneca Barbie. Hoje está nas colegas. E não é uma beleza verdadeira. Uhum. Porque tem o filtro, tem isso, tem aquilo. E ninguém posta desgraça. Eu não posto o arroz com feijão que eu comi todo dia. Mas eu posto o prato maravilhoso que eu comi uma vez na vida. Okay. E assim por diante. Então todo mundo mostra um mundo maravilhoso. E aí, se eu não tenho aquele mundo maravilhoso, e eu sou jovem, não tenho maturidade, eu me deprimo, eu fico ansioso. Vai se isolando, vai. Então, assim,
Por que que o menino sofre menos? Porque o menino não tem essa exigência tão pesada com a beleza, né? E com o ser perfeito, e com a roupa. Roupa de menino é o quê? Calça comprida, camiseta, shorts, camiseta. A da menina não. Então, por isso, maior depressão, maior ansiedade nas meninas. Enfim, podemos seguir falando dos malefícios, mas acho que vamos dar uma pausa para vocês fazerem perguntas. Aí. Vamos, eu acho que a reflexão está excelente, assim, muito esclarecedora, e a gente consegue perceber claramente como por trás das telas existem mecanismos, muitas vezes, né, desconhecidos, mas que são responsáveis por essa presença e por esse vício que muitos desenvolvem e combinam aí nessa série de consequências. A gente vai dar uma paradinha para tomar uma água e a gente continua a nossa conversa no próximo episódio. Eu espero vocês, tá bom? Tchau, tchau.